Estamos de volta com o programa Opinião. Hoje a gente está falando sobre o sistema penitenciário. Estão aqui comigo Perpétua Dantas e Késia Lira, elas que são professoras das SES e especialistas em processo penal. A gente estava falando, Késia, agora há pouco, e eu deixei essa pergunta para quem está em casa. Você tem visto ser construído presídio? Então, a Perpétua falava agora há pouco que o número de presos aumentou de forma assustadora. Mas a gente tem visto construção de novas unidades? A grande questão que eu acho que é importante a gente falar, quando se fala assim, será que a população sabe, realmente entende o verdadeiro problema que a envolve? Decididamente não, porque a população muitas vezes não é chamada a compreender isso. Números são maquiados, os fatores muitas vezes que levam à criminalidade muitas vezes não são trabalhados, não são discutidos. Estamos em pleno período de campanha eleitoral, né? E nós temos aspectos que envolvem a segurança pública tratados de maneira muito generalizada, muito distante da sua realidade. Então, de um modo geral, parece que a tentativa é de tornar simplista um problema que é complexo. Um problema que não passa pura e simplesmente pela criação de presídios. Um problema que não pode se subsumir apenas a uma política de repressão. Enquanto nós entendermos que a política criminal se limita ou deve ser preponderantemente repressiva, nós vamos continuar enxugando gelo. É essa a expressão que precisa ser utilizada. A gente vai utilizar aquele ditado aí de que a violência gera violência? Sem dúvida. A partir do momento em que o Estado reage à criminalidade procurando institucionalizar a violência, ele se iguala àquele que é violento. Ou eu diria, nem se iguala, ele fica aquém, ele é pior. Porque a gente não pode esperar do Estado a legitimação da violência. Mas quando a gente pensa no tratamento específico, eu acho curioso, alguns países, por exemplo, Noruega, Suécia, têm fechado presídios. Verdade. Por que, curiosamente, no Brasil a gente precisa de mais presídios? Alguma coisa está errada. Então, se a política nesses países é direcionada para o trabalho de prevenção, e aí eu vou ter que passar pela educação, pelo desenvolvimento de uma consciência crítica da população, isso não é interessante em países subdesenvolvidos como nossos, com políticas ainda instáveis em muitos aspectos e ainda com interesse de manutenção de certas arestas que existiam antes e que talvez não seja interessante que sejam retiradas. Os políticos brasileiros geralmente vão para uma campanha já pensando na reeleição. Sem dúvida. Ou seja, eles não estão preocupados com o povo, com a população, o que vai acontecer. E olha, eu vou passar 4 anos, eu vou começar isso para que o próximo dê continuidade. Exato. Eu não vou fazer saneamento básico porque ninguém vai ver. Eu não vou educar porque... É impossível pensar em política de segurança pública em 4 anos. 18 anos sem uma única rebelião no presídio Juiz Plácido de Souza. Mais de 18. Né? Nesse período, o que é que foi feito? E o caldeirão fervendo. Por que quase 2.000 homens ali? E o caldeirão fervendo. Uma hora estoura. O caldeirão fervendo, e tá lá, e tá em ebulição, não mudou nada. O que foi feito em termos de política pública relacionada à educação, à sociabilidade, à diminuição desse abismo que existe em relação à distribuição de renda? O que foi feito nesses 18 anos para que, ao invés de a gente entupir aquele ambiente com 2.000 homens, a gente pudesse começar a diminuí-lo? Prisão, sim, quando é necessário, sim, que seja. Mas por que não de forma adequada? E mais ainda, uma prisão que só seja legítima quando o Estado foi presente e mesmo assim o indivíduo ainda escolheu ser criminoso. Por isso que eu comecei, quer dizer, brincando com o Perpétua, fazendo aquela pergunta do quarto. Porque a gente só pensa nesse sonho, mas a gente não consegue passar um final de semana. Késia fala de política pública, eu que estou no sistema há tanto tempo, e a gente fala, eu citei o grande número de presos hoje no Estado, que é muito maior do que quando eu entrei para trabalhar no sistema penitenciário há 19 anos. Nesses 19 anos, foi fortalecido os conselhos penitenciários? Não, só existe em Recife. O que é que o conselho da comunidade faz? Nada, porque ele não existe em cidades em que tem penitenciários. O que é que o Estado tem feito, olhando para a lei de execuções penais, porque ela prevê política pública, para receber esse egresso? E aí a gente só pensa em prender em número de vagas. Sim, mas a pena é progressiva, ele começa no fechado, dependendo do tempo e do crime que ele cometeu, ele vai estar no semiaberto e no aberto. Qual era o ideal? Que este homem voltasse
podendo se readequar. Existe política de reinserção no mundo do trabalho? Não. Hoje em dia, em alguns presídios, como o de Caruaru, existe escola, tem curso profissionalizante. Para quem contratar? Para qual a gente tem estudantes saindo da faculdade de Direito formado com diploma debaixo do braço, que não se inserem no mercado de trabalho? Então eu pergunto, a gente vai querer um país melhor? Por que educar é importante? Os grandes tigres asiáticos, que há 20 anos eram países subdesenvolvidos, como Taiwan, como a Tailândia, hoje estão se tornando tigres, porque a gente tem que investir nesse menino que está indo para a FUNASE hoje. Nós coordenamos um projeto que na SESA é chamado Programa de Adoção Jurídica de Cidadãos Presos, e a gente atua na penitenciária Juiz Passos de Souza há 15 anos, mas na FUNASE também, que essa também ensina uma disciplina que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu lhe pergunto, essa criança que hoje está em conflito com a lei, que está na FUNASE, é o preso de amanhã. Mas você quer dizer preso do amanhã por quê? Porque ele vai estar à mercê da sociedade, ele vai vir, ele vai cometer os mesmos crimes? Ou até crimes piores. Ele passou por uma instituição já de repressão por conta de crimes que ele cometeu na adolescência. É um efeito dominó. Que tipo de tratamento, que tipo de acesso a uma perspectiva de vida ele teve na FUNASE? Nenhuma. Ele ali também não tem qualquer tipo de assistência baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o preso que está lá, maior de 18 anos, também está completamente dissociado dos direitos previstos na Lei de Execuções Penais. Quando ele sai da FUNASE, ele sai despreparado para se reinserir socialmente ou ressocializado também e vai cair no mundo do crime. Então, quantos dos detentos que nós vemos hoje cometeram pequenos delitos, já vem numa carreira delitiva e o Estado, com sua completa ausência de preocupação nessa intervenção, porque não só pode intervir na vida das pessoas com a punição, com a polícia. Eu queria que o Estado intervisse na vida das pessoas com educação, com saúde, com lazer, com esporte, com saneamento básico, com moradia. Quem tem esse tipo de intervenção em sua vida vai criar o que a gente chama de freios inibitórios do direito. Então você deixa de matar, deixa de roubar, deixa de praticar coisas erradas, porque você tem perspectiva. Kézia e Perpétua, esse é um problema mais sério do que a gente imagina. Muito, mas é muito complexo. Imagine você que a gente está aqui falando sobre o direito que está sendo reservado do preso. Mas tem também o direito daquele que está fora da cadeia, que não cometeu crime nenhum e que quer ter uma vida em paz. E se essa vida dele em paz for uma vida em que a gente tem a repressão e punição, em vez de paz, em vez de ter uma vida tranquila, isso pode reverter como uma bomba maior ainda. Porque os personagens que, na verdade, têm que fazer parte desse ambiente, dessa situação, muitas vezes não estão sendo chamados a participar disso. E a sociedade precisa fazer parte disso. A sociedade precisa entender que ela, de alguma maneira, pode contribuir para que isso se modifique. A omissão do Estado, aliada à omissão e às costas viradas da sociedade, também contribuem para a criminalidade. É impressionante. Infelizmente, a gente está chegando no final do programa. Eu quero, de antemão, agradecer a vocês, que a gente vai vir agora com esportes. Vem aí Ayrton Souza falando de esportes, mas a gente vai marcar. Eu quero deixar aqui anotado, produção, depois a gente tem que voltar para esse tema, porque a gente nem começou o assunto. Exato. Nunca vi uma meia hora para passar tão ligeiro. Então, a gente vai agora para a pauta do jogo com Ayrton Souza. Muito bem, senhor Ayrton. Bom dia. Bom dia. Nós tivemos aí, quarta-feira passada, o Santa Cruz, um jogo inédito na Arena. Inédito por vários motivos, né? Um jogo na Arena, um clássico Santa Cruz Esporte. E inédito também porque é o primeiro jogo internacional do Santa. É verdade. E olha, o que se lamenta é a qualidade do futebol praticado pelas duas equipes. Com relação ao Santa, até que se aceita pela condição tricolor na competição. Com relação ao esporte, não. Pelo elenco, pela folha de pagamento, etc. Foi um jogo em que não se teve nada. Não teve qualidade, não teve gol, não teve público, não teve nada em síntese. 0-0, próxima partida, semana que vem, se dá 0-0, o esporte é classificado pelo regulamento da competição. Se há um empate sem gols, a classificação é da equipe tricolor. Foi lamentável o que aconteceu quarta-feira passada na Arena, e eu fico me perguntando, como é que vai ser o representante de Pernambuco na próxima etapa, essa sim, já internacional. Porque se o esporte for com aquele futebol para a segunda fase, nota 0.
Se o Santa Cruz for, pior ainda. Então a nossa esperança é que na próxima semana os times entrem em campo com mais responsabilidade, com mais empenho. Além do mais, Rosmael, o público. 5.000 e poucas pessoas. Quem viveu clássicos como nós vivemos, ver uma coisa dessa é simplesmente lamentável o descrédito que as nossas equipes estão tendo perante as suas torcidas. O mandante desse jogo agora foi o Santa? Santa Cruz foi o mandante na quarta-feira. Próximo O será Sport é o mandante. Então se o Sport, se o Santa vencer ou empatar de 1-1 ou 2-2, Santa classifica vai. o Santa. Se for um empate de 0-0, vai para a prorrogação em pênalti? Não. 0-0 dá o direito ao Sport Clube de Recife. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Lamentavelmente. Final de semana a gente tem, começando amanhã, Vila Nova e Náutico. O Náutico pegou a doença de Santa Cruz. Vinha bem, de repente começou a ser batido por todo mundo. Em casa, sábado passado, terminou perdendo para o Criciúma, o que foi o estupim para que as coisas complicassem. O Náutico está próximo da 10ª colocação, não é boa essa posição, fugiu da zona privilegiada da competição e joga contra o Vila Nova lá. Se ele perde, complica mais ainda. Se ele vence, dá uma respirada. E essa semana a diretoria do Náutico fez um lançamento, né? Lá nos aflitos, vamos botar um gramado sintético, vamos fazer agora cooperação e vamos ver se dá certo. Estou fazendo uma vaquinha, né, com o torcedor, para que o torcedor compareça para ajudar em determinados valores, mas o lugar do Náutico é nos aflitos, verdadeiramente. Domingo a gente tem Cruzeiro e Santa Cruz logo cedo, 11 horas, e depois Sport e Inter à noite. Podemos dizer que o jogo do Cruzeiro contra o Santa Cruz é o jogo dos desesperados. O Cruzeiro está lá embaixo, o Santa Cruz é o 19º colocado da competição, uma campanha terrível. Então, para dizer o seguinte, a vantagem do Cruzeiro, porque joga em casa, mas quem sabe Doriva possa dar outro sentido ao time tricolor. O Sport à noite. À noite, 18h30, o Sport também não vem bem. Há 4 jogos que o Sport não ganha de ninguém. Empatou com o América, empatou com o Figueirense, perdeu de goleada para o Botafogo e empatou quarta-feira pela Sul-Americana com o Santa Cruz. Joga em casa contra o Internacional, que está lá embaixo na competição. Obrigação do Sport somar 3 pontos. Ok, a gente volta na próxima semana falando de esportes. Um forte abraço a você que nos acompanhou no programa Opinião. Muito obrigado também aos nossos convidados. Até mais.